Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Quero vos convidar, meus irmãos, para lermos alguns versículos da palavra de Deus nesta tarde. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, que nos diz: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Amém? Meus amados, como é interessante. O capítulo 3 termina com o quadro de Jesus batendo a porta da igreja de Laodiceia, a porta fechada para Cristo fora, e batendo na porta desejando comunhão, desejando intimidade, cear com eles. O capítulo 4 começa com a porta aberta no céu. Enquanto na terra havia uma porta fechada para Cristo, existe por Cristo uma porta aberta no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos fala, meus irmãos, que essa porta está aberta, que João ouviu uma voz como de trombeta. Glória ao nome de Jesus. Como é confortante saber que os céus estão abertos. Diz a Bíblia que Jesus, saindo do Rio Jordão, orou, e quando ele orou ali, o céu se abriu. E por meio de Cristo, os céus permanecem abertos para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E, meus irmãos, diz o texto que João, ele escuta uma voz como de trombeta, que nos faz lembrar, meus irmãos, Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, não é? Que nos faz, meus irmãos, lembrar da conexão da voz de trombeta, não é? Com exatamente, aleluia, o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E João, meus irmãos, de imediato se acha em espírito, e achado no céu, ele vê, meus irmãos, um trono, e ele vê alguém sentado neste trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma visão do trono de Deus. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Alguns profetas do Antigo Testamento visualizaram. Micaías diz que viu o Senhor, né, assentado sobre o seu trono, e os exércitos dos céus à sua direita e à sua esquerda. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 19, você vai encontrar essa citação bíblica, glória a Deus, que diz que o Senhor está sentado no seu trono e todo o exército celestial lhe adora. Glória ao nome do Senhor. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 6, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Louvado seja Deus. Como é confortante saber, meus irmãos, que Deus está sentado no seu trono. E que não importa a situação que esteja na terra, não importa a desordem, o caos, não importa as turbulências que existam, as incertezas que existam humanamente falando, porque assim como nos dias do profeta Isaías, que o trono humano estava vazio pelo falecimento do rei Uzias, Isaías tem uma visão de Deus no templo, que o Senhor está sentado sobre o seu alto e sublime trono. Isso nos dá segurança que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge ao seu governo, que nada foge ao seu poder, ao seu domínio. Não há um centímetro neste vasto universo e esta vasta criação que não esteja debaixo do domínio de Deus, o eterno e todo-poderoso Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E não somente pelo ato de criação, mas que logo tudo, aleluia, vai estar debaixo do domínio de Cristo, pela redenção. Glória ao nome do Senhor. Porque a morte de Cristo não redimiu só o ser humano, não.
mas redimiu toda a criação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tudo, aleluia, foi alcançado. Glória ao nome de Jesus pela obra, aleluia, realizada por Cristo na cruz do Calvário. Bendito seja o Cordeiro de Deus para sempre. Então, queridos, como é maravilhoso saber, aleluia, não importa o que circunstância você está vivendo agora, Deus continua no trono e pode ter certeza, glória a Deus, que uma palavra dele é suficiente para mudar qualquer cenário, qualquer circunstância. Tenha certeza disto, glória ao nome do Senhor. Que nós possamos, aleluia, olhar pelos olhos da fé, louvado seja Deus, e saber que Deus, o Rei eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei do universo, glória ao nome de Jesus, está sentado no seu trono. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo 47, se não estou equivocado, vamos para o texto, para a gente, estamos numa meditação bíblica e aqui você vai encontrar a Bíblia, não vai encontrar outra coisa, em nome de Jesus. Salmo 47, versículo de número 8, nos diz a palavra: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, João é trasladado ao céu e vê o trono maravilhoso de Deus. E não somente o trono, mas o texto diz que ele viu alguém assentado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, que maravilhoso. Deus não está, meus irmãos, em pé, preocupado. Não, ele está sentado em total tranquilidade, porque nada escapa do seu domínio, nada escapa do seu poderio, do seu senhorio. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Interessante é que João, meus irmãos, utiliza dentro das suas limitações algumas palavras para descrever o que é ilimitado, o que sobrepassa a nossa linguagem, o que sobrepassa, meus irmãos, o nosso intelecto. Somos limitados para descrever a grandeza daquele que é ilimitado. Louvado seja Deus. E João, ele fala, meus irmãos, exatamente que viu, aleluia, não somente o trono, mas alguém assentado sobre o trono. Ora, irmãos, na Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, Êxodo capítulo 33 e 20, Podemos ler esse texto para a nossa meditação. Êxodo 33 e 20. Louvado seja Deus, é um pedido de Moisés e uma resposta de Deus que diz: louvado seja Deus, Deus diz para Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A plenitude de Deus, Deus na sua essência, nenhum homem mortal pode ver e viver e ficar vivo. Você tem uma ideia? João vê Cristo glorificado na ilha de Patmos, e quando virou para ouvir, que ouviu a voz como de trombeta e olhou para trás, caiu como morto. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Um pouquinho da manifestação da glória de Cristo apareceu ali, meus irmãos, na manifestação de Cristo para Saulo, próximo à cidade de Damasco, e a glória sobrepassava a força do sol no seu vigor. Ou seja, o sol ao meio-dia foi ofuscado pela manifestação de Jesus naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo caiu cego, bendito seja o nome de Jesus. Homem nenhum pode ver a Deus na sua essência. Primeiro porque, segundo João, capítulo 1 e 18, bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a Bíblia. João 1 e 18. Nós vamos encontrar, queridos, a seguinte expressão: louvado seja o nome do Senhor. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, Deus é Espírito. Na essência, Deus é Espírito. Glória a Deus.
E nenhum homem jamais viu Deus o Pai na sua plenitude. Glória ao nome de Jesus. Mas o podemos ver por meio do Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, por meio de Cristo. Jesus, louvado seja Deus, aleluia, Ele é a imagem do Deus invisível. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim, amados, glória a Deus, foi preciso Moisés, aleluia, estar lá escondido na penha para poder ver quando, aleluia, Deus passava pela sua bondade e ele podia ver um pouquinho pelas costas, louvado seja Deus. Em outras palavras, meus irmãos, aleluia, Moisés viu a Cristo. Porque o que Deus se podia ver no Antigo Testamento era por teofania, manifestação de Deus, o anjo do Senhor, louvado seja Deus. E nós sabemos que o anjo do Senhor é Cristo, louvado seja Deus, antes da encarnação. Portanto, amados, glória a Deus, aleluia, João tem uma visão deste que está sentado sobre o trono, louvado seja Deus. E é interessante, meus irmãos, por quê? Porque segundo ele descreve, louvado seja Deus, ele vê coisas lindas, meus irmãos. Ele diz, olha, eu vi armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante. João utiliza algumas palavras para tentar trazer, meus irmãos, o que ele estava vendo. Louvado seja Deus. Ele diz, olha, o aspecto é semelhante à pedra de jaspe. Glória a Deus. E os estudiosos dizem que a pedra de jaspe, meus irmãos, ela é como cristal, branca, resplandecente. Louvado seja Deus, não é? Claro como cristal, fala da pureza, louvado seja o nome do Senhor, não é? Do trono, glória ao nome do Senhor, daquele que está sentado, louvado seja Deus, não é? João, aleluia, diz que é semelhante também ao sardônio, e o sardônio, meus irmãos, é vermelho, não é? É vermelho, louvado seja o nome do Senhor, não é? Que talvez aí fale, meus irmãos, aleluia, que é um trono de justiça e de juízo. É um trono que tem santidade, glória a Deus, mas também tem justiça. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E também vê, meus irmãos, o arco-íris que é como a esmeralda, ou seja, que é, meus irmãos, verde. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Aleluia, que traz toda essa grandiosidade. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é saber, meus irmãos, que Deus está nesse trono maravilhoso. E não somente isto, mas também ter a esperança, louvado seja o nome do Senhor, como foi, meus amados irmãos, dito na palavra, glória ao nome de Jesus, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo prometeu, meus irmãos, prometeu a todos aqueles que vencerem, meus irmãos, né, que se sentará também, meus irmãos, no trono com ele, como ele venceu e sentou no trono do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa bendita e maravilhosa para nós, meus irmãos, é sabermos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que, aleluia, vamos, meus irmãos, visualizar também este lugar maravilhoso. Vamos sentar, aleluia, também no trono com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos chegar a esse lugar extraordinário, que não tem palavra para descrever a beleza, a grandeza. Glória ao nome do Senhor. Portanto, querido amado irmão, aleluia, olhe para o céu e veja que Deus está no seu trono. Esse trono maravilhoso de glória esplendorosa. Glória a Jesus. E que aos vencedores se vai dar sentar-se com Cristo neste trono. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.